Boa noite a todos. 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Peço à vereadora primeira secretária Adriana Uliana que verifique a presença dos senhores vereadores em plenário. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário. Número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2020. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos com a leitura do Evangelho de hoje, que será feita pela vereadora Adriana Uliana. Todos de pé, por favor. Epístola de Tiago 4, de 1 a 7. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão com conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vive a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pede mal, para se esbanjar nos seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão é o que as Escrituras diz? E com ciúme, que por causa de nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, sujeitei-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Obrigado, vereadora Adriana. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020. Ata em discussão. Ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem-se, por favor. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores. O servidor Alex Tivani vai fazer a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 416/2020. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, senhor Francisco Carlos Foleto. Em cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente solicitar a liberação do plenário da Câmara Municipal de Vereadores para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2020. Nesse sentido, solicitamos a indicação dos melhores dias e horários para que tal apresentação possa ser realizada, dando a devida publicidade conforme preconiza a Lei Orgânica Municipal. Nada mais havendo, renovamos o voto de estima e consideração, colocando-os à inteira disposição. Atenciosamente, Marise Bernarda Vilela, Secretária Municipal de Saúde. É só isso, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, nós não temos também nenhum vereador inscrito hoje. Nós teremos daqui a pouco, nós vamos convidar, que está inscrito aí regimentalmente, para a prestação de contas, referente ao segundo quadrimestre do exercício 2020, a secretária de Saúde, Marise Vilela. Nós não temos a ordem do dia, não tem matéria para leitura e também nenhuma matéria para deliberação. Eu vou então, como a gente é de praxe, pedir à secretária Marise que se dirija à tribuna para fazer a prestação de contas. E já vou comunicar a vossas excelências que eu e a vereadora Adriana vamos precisar nos ausentar, o vereador Mazinho, por conta de um compromisso, e daqui a pouco eu passo então a presidência ao vereador Gilberto, que vai tocar a sessão aí, ok? Boa noite a todos.
Agradecer ao presidente, a toda a mesa, todos os vereadores presentes, as pessoas também presentes. Muito obrigada. Eu queria fazer um adendo, porque eu vou prestar conta do primeiro e do segundo quadrimestre. O primeiro quadrimestre aconteceu no momento da pandemia, daquele pico de serviço que a gente estava tendo muito intenso, e a gente não conseguiu prestar conta. Eu até encaminhei um ofício, a gente acabou que eu não cobrei o retorno, e a gente não prestou conta do primeiro quadrimestre. Então, eu queria aproveitar o ensejo e fazer as duas prestações de contas. Preciso disso em ata, e queria agradecer desde já, tá? O município é um município que está no sistema pleno de saúde, a população nossa é 25 mil habitantes, 77, e o nosso plano de saúde está em vigência de 2018 a 2021. Essa prestação de conta se encontra na Lei 141 de 2012, artigo 36, ele nos dá a obrigatoriedade de prestar conta financeira e de ações executadas pelo Serviço Municipal de Saúde. O município tem algumas atividades paralelas. A Policlínica atende especialidade hoje, com médico especialista, transporte sanitário, controle de endemias, inspeções e orientações sanitárias, exames laboratoriais, programa Vigiágua, atendimento com fonoaudióloga, com psicólogo, consulta médica de enfermagem, odontologia, atendimento com nutricionista, agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias, dispensações de medicações, vacinação, grupo de tabagismo, gestante, diabéticos, hipertensão, obesidade e outros. Visitas domiciliares com a equipe do Secretariado da Família. Os serviços prestados hoje têm 3 tipos de contrato. Sim Pedra Azul, onde a gente tem as especialidades no município, Hospital Padre Máximo e a APAI. Durante a pandemia, o nosso serviço diminuído, foi bem vigente, né? Bem visível. A gente tem no primeiro quadrimestre 16.457 atendimentos médicos, 14.158 no segundo quadrimestre. Dos enfermeiros foram 3.561 atendimentos, 4.038 no segundo quadrimestre. Os dentistas fizeram 2.860 procedimentos no primeiro quadrimestre e 384 no segundo. É bem visível que o segundo quadrimestre a odontologia praticamente parou no município. Na rede própria, a gente ainda teve psiquiatria, dermatologia, pediatria e ginecologia. A pediatria foram 376 atendimentos, 349 no segundo. Dermatologia, 574 no primeiro, 258 no segundo. Pediatria, 833 no primeiro e 416 no segundo. Ginecologia, 272 e 136 no segundo. Especialidades, cardiologia, ortopedia, otorrino, angiologia, foram suspensas no segundo quadrimestre. No primeiro foi 908 atendimentos, no segundo 103, totalizando 2.923 atendimentos no primeiro quadrimestre e 1.209 no segundo quadrimestre. Procedimentos odontológicos, 959 no primeiro quadrimestre, 463 no segundo. Consultas especializadas, consultas básicas, no caso, 1.073 na odontologia, 43 no segundo. Tratamento concluído, 817 no primeiro quadrimestre e 26 no segundo. Laboratorial, tivemos 22.573 procedimentos no primeiro quadrimestre, 6.739 no segundo. Ultrassonografias, 371 e 379 no segundo. Radiologia, 2.551 no segundo, 172. Ultrassonografia, 17 e no segundo, 29. E as ressonâncias foram 5 no primeiro quadrimestre, 45 no segundo, totalizando 25.517 procedimentos no primeiro quadrimestre, 7.355 no segundo. Saúde da mulher, preventivo, 369 no primeiro quadrimestre, 175 no segundo. Mamografia, 100, 57 no segundo, totalizando 469 no primeiro quadrimestre e 232 no segundo quadrimestre. Consórcio em Pedra Azul. A gente trabalha com consórcio com anestesias e procedimentos especializados, anestesia, exames laboratoriais, ultrassonografias, mamografias, mapeamento de retina, ressonância, oftalmologia, otorrino, neurologia, cardio, psiquiatria, anjo e urologia. No Sim Pedra Azul, no primeiro quadrimestre a gente executou 6.710 procedimentos e no segundo 2.913, desculpa. Procedimentos, custo, foram 174.041 no primeiro quadrimestre, 77.397 no segundo quadrimestre. O custo administrativo foi 38.407, 69.034 no segundo quadrimestre. Ampliação da assistência farmacêutica.
dos recursos. Primeiro quadrimestre, 54.928 em recursos federais, recursos municipais, 125.937, recurso estadual, 48.967. No segundo quadrimestre, 14.287, recurso municipal, 130.133, recurso estadual, 40.462. Atendimento farmacêutico, receitas comuns, 11.844, segundo quadrimestre, 8.511, psicotrópicos, 5.861, segundo, 4.741, antimicrobianos, 1.768, no segundo quadrimestre, 1.227, totalizando 19.473 no primeiro quadrimestre e 14.479 no segundo quadrimestre. A vigilância em saúde. No serviço de notificação compulsória, foram 45 casos de dengue no primeiro quadrimestre e 15 no segundo. Febre amarela foram 0 nos dois quadrimestres. Leptospirose, 1 no primeiro quadrimestre e 2 no segundo. Chagas, foi 0, 0. Malária, 2 casos no primeiro e 0 no segundo. Chikungunya, 9 casos, 4 no segundo. Zika, 0. Tuberculose, 1 no primeiro quadrimestre e 2 no segundo. Hanseníase, foi 4 e 0 no segundo. Totalizando 68 notificações compulsórias e 23 no segundo quadrimestre. A dengue foi encontrado 552 focos no primeiro quadrimestre e 170 no segundo quadrimestre. Foco de Aedes foram 219 no primeiro quadrimestre e 47 no segundo. Os primeiros focos são gerais, tá? Desculpa. A notificação de focos foram 22 no primeiro quadrimestre e 0 no segundo. Confirmados foram 3 casos e 3 no segundo. A vigilância em saúde na imunização. A gente teve na pentavalente 120% de cobertura no primeiro quadrimestre, 104 no segundo. Pneumocócica, 117 no primeiro quadrimestre, 97 no segundo. Eu não consigo enxergar, obrigada. 95 no primeiro quadrimestre de poliomielite e 87 no segundo. Tríplice viral, 90,30 no primeiro quadrimestre e 100,53 no segundo quadrimestre. Tríplice viral, 80,90 no primeiro quadrimestre e 88,40 no segundo quadrimestre. Transporte sanitário. Transporte sanitário de ônibus, foram 57 viagens no primeiro quadrimestre, 0 no segundo. Obrigada. Transporte sanitário ônibus, 1.244 no primeiro quadrimestre, 0 no segundo. Transporte sanitário van, 92 viagens no primeiro quadrimestre, 56 no segundo quadrimestre. 1.087 no primeiro quadrimestre da van também, segundo quadrimestre, 429. Outros veículos, 191 no primeiro quadrimestre, 56 no segundo quadrimestre. Passageiros transportados, 648 no primeiro quadrimestre, 517 no segundo quadrimestre. Total de viagem, 340 no primeiro quadrimestre, 212 no segundo quadrimestre. Passageiros foram 2.979 no primeiro quadrimestre, 946 no segundo quadrimestre. Hospital Padre Máximo. A gente tem um contrato, os repasses para a HPM foram, no primeiro quadrimestre, 838 mil, recurso próprio. No segundo quadrimestre, 1.480. Emendas e recursos do Ministério da Saúde, 728.765 no primeiro quadrimestre, 1.322 no segundo quadrimestre, 728 reais. MAC, foram 433.630 reais no primeiro quadrimestre, 643.278 no segundo quadrimestre. O IntegraSUS, 9.359 no segundo quadrimestre, também 9.359. O incentivo à gestão, que é o incentivo à gestão, 116.212 no primeiro quadrimestre, 116.212 no segundo quadrimestre. O RAL, 517.083 no primeiro quadrimestre, 507 mil no segundo quadrimestre. E o repasse mensal, né? O repasse das emendas. A média, desculpa. 671.265 e 1.022. Repasse total, R$ 2.635.061 reais e 4.088.800. 622, né, André? Não estou vendo aqui, não. 662 reais. Emenda parlamentar, no primeiro quadrimestre, foram
uma emenda de 400 mil para o Hospital Padre Máximo, né? A segunda emenda de... Não, 56 mil para o Padre Máximo, 932. A portaria 3935, 400 mil. Soraya Manato mandou para a gente 100 mil reais. O Éder Salomão, 300 mil reais. E o deputado Amado Neto, 100 mil reais. No segundo quadrimestre não houve emendas parlamentares. O programa Saúde na Hora. O Saúde na Hora foi a implantação que a gente realizou esse ano, né, aumentando a unidade de saúde do horário de 7 às 17 horas, às 19 horas, desculpa, funcionamento de segunda a sexta-feira. O objetivo era ampliar o funcionamento da unidade de saúde e facilitar o acesso, na verdade, abrir o acesso à população. Essas foram as ações do município. No Covid-19, a gente não pode deixar de falar um pouquinho, né? A gente contratou de pessoais, no primeiro quadrimestre, 1 enfermeiro, 3 técnicos e 3 clínicos gerais. No segundo quadrimestre, a gente manteve 1 enfermeiro, 4 técnicos e 3 clínicos gerais. O recurso federal do Covid foram, no primeiro quadrimestre, Secretaria de Saúde, 44.211. No segundo quadrimestre, 60 mil. 15 mil, ainda do município também, né? E mais 15 mil. No primeiro quadrimestre, depois a gente teve um recurso de 48.408, que é um dinheiro que vem para a escola, o PSE, Programa Saúde na Escola. Vamos repassar às escolas do município. 65.256 mil, mais 2.831, 399. Mais uma emenda para o Padre Máximo de 1.022.728. E também para o Padre Máximo, 271.843, que foi MAC, e 1.022.728. Totalizando R$ 1.419.049 e R$ 3.977.535. Esses são os recursos que o município recebeu federal. As despesas com Covid no primeiro quadrimestre, 36.442. No segundo quadrimestre, 1.316.976,79. A recurso ordinário foram 20.986. No segundo quadrimestre, 8.872. No PAB, foi do gasto 106.565. E no segundo quadrimestre, nenhum valor de PAB. O atendimento do Covid. A unidade de saúde atendeu 114 pessoas no primeiro quadrimestre, consultas básicas, 1.154 no segundo quadrimestre. Testes rápidos realizados foram 40 no primeiro quadrimestre, 1.392 no segundo quadrimestre. Foram colhidos 28 swabs no primeiro quadrimestre, 548 no segundo quadrimestre. Foram feitos atendimentos psicológicos, 223 e 257 no segundo quadrimestre. E foram monitorados 80 casos no primeiro quadrimestre e 1.763 no segundo quadrimestre, totalizando 435 casos e 114, desculpa. Atendimentos na A policlínica é um atendimento que a gente montou exclusivamente para o Covid, trabalha de segunda a segunda, de 7 às 16 horas. Foram realizados 1.750 atendimentos de junho a agosto, da sua abertura até agora. Realizamos também um inquérito sorológico, em conjunto com o Estado. No primeiro quadrimestre não houve inquérito, no segundo quadrimestre foram feitos 240 testes de sorologia para Covid. Foram realizados também, no primeiro quadrimestre, 2 barreiras sanitárias, no segundo, 39. Nessas foram abordadas 1.471 pessoas no primeiro quadrimestre, 9.813 no segundo quadrimestre, veículos 999 no primeiro quadrimestre, 5.854 no segundo quadrimestre, com o apoio da Polícia Militar, que foi essencial, né? A sala de reunião, que a gente chama de sala de situação do município, foram realizadas no primeiro quadrimestre 15 reuniões extraordinárias e 18 reuniões no segundo quadrimestre. Os decretos que regem estão ali, é o 3.415, 3.422 e o 3.427. A gente recebeu de doação no primeiro quadrimestre máscaras, 32 unidades do IFES, máscaras transparentes, 27 unidades da Ronde Clínica. A UFES nos deu 130 máscaras daquelas viseiras. As costureiras voluntárias nos ajudaram muito, fizeram 2.500 máscaras para a gente. As costureiras voluntárias também fizeram 400 capotes. A CESA nos mandou óculos de proteção, 300 unidades, máscara cirúrgica, 3.150 e cloro granulado, 100 quilos. Primeiro quadrimestre. No segundo, a gente ganhou touca descartável, 400 unidades do Estado, álcool 70, 500 litros do Estado. A CESA nos deu também álcool gel, 500 litros. A Pranova
e a Alupar, né, que são uma empresa que estão trabalhando no município, nos doaram álcool líquido, álcool gel, máscara cirúrgica e também máscara N95. Ali está os valores, né, no valor de 200 unidades de álcool, 250 unidades de máscara cirúrgica e 400 unidades de máscara N95. Suporte para álcool em gel nós ganhamos 3 de PVC e sabonete líquido ganhamos 600 litros do IFES. Ainda tem, né, álcool 70 também, 250 litros, álcool 70 gel, 350 unidades, máscara cirúrgica 650, máscara N95 mais 800, avental simples 200, suporte para álcool em gel 3 unidades, viseiras 20 unidades, luvas para estéreis para cirurgia tamanho G 10 caixas. Essas são as nossas doações no período do Covid. Muito obrigada. A gente apresentou, na verdade, tanto o que a gente desenvolveu enquanto ação primária, como também pelo Covid. Estou à disposição. Agradeço a oportunidade, Gilberto, a todos vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria, secretária. A gente pede para você permanecer no plenário. E caso algum vereador quer fazer alguma consideração, e agora vai passar pela explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito, José Luiz Pimenta. O vereador declina da palavra. Segundo vereador, Marcos Torres. O vereador também declina da palavra. Terceiro vereador, Marco Grilo. Não, na verdade, porque eu vou falar do Covid, presidente, aí eu lembrei da máscara aqui. Cumprimentar aqui os vereadores, servidores, público aqui presente, secretária Marise. Dizer, a gente faz um pouco então de descontração, mas é para lembrar, presidente Gilberto, né, que essa pandemia ela não acabou ainda. Né, acho que eu vou fazer essa pergunta que eu quero fazer para a Marise. A gente vê que o Estado, né, de uma forma geral, ele tem flexibilizado várias situações. Agora à noite eu tive com a minha filha, um pouquinho de obsessão, né, me falou que volta às aulas presenciais da Universidade Federal. Na próxima semana já vai estar lá, então aqui no município não deve ser diferente, né? As coisas estão começando a retomar. E o questionamento, Marisa, a pergunta, assim, se a gente ainda corre o risco de ter uma outra onda, né, talvez mais forte que a gente tenha, né? Assim, a gente talvez não tenha as informações técnicas que o Estado tem, que a Secretaria tem, né, que o governo federal tem, mas a gente sabe que se está tendo, né, essa flexibilização, porque deve ter uma orientação para isso, deve ter algum direcionamento para isso. Né? Eu vi o governador falando ontem que, né, se a população não se cuidar, não se comportar, pode ainda ter medidas restritivas que possa voltar a parar, fechar alguma coisa. Então, a pergunta é essa, né? A gente sabe que maioria hoje de Covid, a gente fala em número, Marquinhos, né? Todo mundo virou estatística, virou número, né? Virou número de quantos, né, de quantos casos que foi, de quantos que morreu, de quantos óbitos que teve, de quantos que foram infectados, de quantos que foram tratados, mas a gente sabe que não parou ainda, né? Que isso ainda pode continuar. A gente tem visto, né, alguns locais do Brasil acontecer isso. Então, a pergunta, o questionamento, não nem pergunta, mas é uma coisa, eu vi assim, rapidamente, que a prestação de conta, vi os valores, né, os números do município são bons, não com relação ao Covid, são bons com o número de atendimento, com o número de consultas, de exame, né, de repasse. A gente acha que a gente está numa condição, se não melhor do que os outros, mas numa condição, né, bacana, né, assim, com relação à saúde, mas ainda preocupa, né, preocupa principalmente como a população está recebendo essa flexibilização das normas de saúde, presidente Pimenta, né? Se preocupa com isso, né? Eu tenho frequentado alguns lugares, como todo mundo tem, né? Às vezes a gente chega em bar, ninguém está usando mais máscara, ninguém está respeitando muito o distanciamento, né? Assim, às vezes as pessoas estão perto e às vezes a gente também cai nesse erro. A gente acaba sendo induzido também, Pimenta, a gente que é exemplo, que tem que mostrar que a gente precisa de manter esse distanciamento. Às vezes a gente cai nesse erro, a gente cai nessa pegadinha, vamos dizer assim, de tirar a máscara, de estar perto, de não colocar, de se aproximar, de fazer, sabendo que a gente pode estar sendo reinfectado, né, ou estar transmitindo isso. Então, só isso, né, parabenizar
a gestão aí do município com relação à saúde, que eu acho que é importante, né? Tem, acho que é uma área muito complicada. Hoje eu tive fazendo uma visita, Marcos Torres, uma visita não, fui pegar remédio para minha mãe, né, na unidade de saúde, e acabei encontrando com o Tadeu, né, com o ex-secretário Tadeu, né, que é um amigo pessoal, né, e estava conversando com ele, estava me falando de números bacanas do posto de saúde ali do Minete ali, viu, Marisa? Então, assim, a gente fica feliz que entendi, também vi que está em obra, né, vi que está acontecendo obras de melhorias, de reforma, mas sempre fica nessa expectativa, assim, que a gente possa ter um conforto, Marquinhos, para essa população que mais precisa, né? Assim, saúde, às vezes é a hora que você mais precisa, né? Na hora que é a hora que mais te aperta, né? Qualquer coisa a gente consegue esperar um pouco, mas saúde às vezes a gente não consegue, né? Naquele momento. Então, assim, o que o município, a presença do município, o hospital, a eficiência que a gente tem, é que a gente não pode perder isso, né? E ainda nessa pandemia que ainda acontece, né? Assim, para quem é flamenguista, Marisa, como eu e Marquinhos Torres, domingo a gente teve que assistir o nosso Sub-10 empatar com o Palmeiras, lá na coisa lá, exagerando, né, Marquinhos? Mas assim, por que está falando isso, Marquinhos, de Flamengo? Os caras devem seguir todos os protocolos, deve ser um rigor danado, deve ter todo um acompanhamento de tudo, e os caras conseguiram desinfectar todo mundo. Imagina quem não segue, entendeu, Thiago? Então é só a gente está aqui tentando ilustrar, mas os caras devem ter todo um protocolo, toda uma segurança, não pode fazer isso, não pode isso, tem que ter isso, tem médico, tem acompanhamento, tem orientação, tem tudo. E ainda todo mundo se infectou. Então, assim, a gente fica ainda preocupado, a gente sabe, assim, que os médicos hoje talvez tenham um domínio maior da doença, porque conviveram com ela, aprenderam com ela, acharam caminhos que eles não tinham no primeiro momento, né? A gente tem certeza disso, que a gente acha que deve ter algumas coisas assim, mas preocupa. Então, Marisa, é só isso, né, que a gente tinha que fazer uma colocação, e queria te ouvir ainda no final da sessão sobre isso, assim, qual é a possibilidade que a gente tem, qual é a orientação que a gente precisa de passar para essa população nossa, né, que ainda está indo para a rua, está acompanhando, enfim, só isso. Obrigado, boa noite. Agora seria Neucimar Barbosa, só como ele não se encontra no plenário. Com a palavra, Tiago Otoé. Boa noite a todos, em especial secretária de Saúde, Marise. Minha pergunta é rápida, também objetiva. A gente acompanhou e acompanha, né, a pandemia, e um dos serviços que foi as cirurgias eletivas, né, que elas foram paralisadas. Então, assim, aí minha dúvida, se você talvez puder contribuir, como que vai voltar, se já havia, né, a gente sabe que há sempre uma espera por alguma cirurgia, então a gente acredita que nesse período novos casos, também novas necessidades apareceram, e como que vai ser assim, a programação junto ao Estado, junto ao hospital, junto à Prefeitura, como que a gente como nós vamos tratar desse tema agora, nesse pós-pandemia, ou quando que ele vai retornar à população? E quais são essas cirurgias também, para a gente poder estar entendendo um pouco mais do que foi paralisado? Só isso mesmo. Depois só isso mesmo, obrigado. Não, depois aí vai voltar aqui. Tá, Filete. Declino da palavra. Francisco Carlos Folheto já declinou. Gilberto, declino da palavra. Secretária Maria, se você quiser retornar à tribuna, fazer as devidas considerações, fique à vontade. Ô Marcos, na pergunta que você fez, no questionamento que você fez, realmente é muito preocupante. A volta às aulas, ela vai acontecer, ela tem que acontecer, né? O mundo está voltando a girar, mas os nossos problemas não terminaram. A pandemia não acabou, a gente está em declive nos nossos casos, mas a gente tem, essa semana, por exemplo, nossos casos voltaram a crescer. A gente estava com casos bem declináveis até semana passada, esta semana agora a gente está com os casos crescendo de novo. Então, a gente sabe que a gente tem vários picos da doença e a gente tem toda a preocupação de estar voltando a ter um pico de crescimento no município. Com a abertura de todos, a volta à normalidade das pessoas, as voltas às festas, as liberações que foram feitas gradativamente, com muito protocolo, nem sempre as pessoas seguem os protocolos. E esse é um problema, as pessoas acharem que a coisa acabou. Não acabou o Covid. A gente tem que manter as recomendações realmente sanitárias, manter o distanciamento, manter a higienização, porque a doença não acabou e ela está reacendendo no nosso município. Ontem a gente teve 24 casos positivos, notificados ontem, 13 positivos. A gente vinha por 2 semanas com 2, 3 por dia. Ontem foi para 14 positivos. Então, quer dizer, essa semana a gente está preocupado, monitorando todos os dias. Hoje já teve 11. E, quer dizer, a gente estava com 2, 3, já voltamos para 10, patamar de 10, 2 dígitos. Então, a gente está muito preocupado já com esse crescimento, que é o quê?
é as pessoas na rua sem máscara, as pessoas na rua realmente achando que, descansando, né, porque as coisas estão voltando ao normal, e essa normalidade falsa nos dá esse problema. É uma falsa normalidade, né? Então a gente está preocupado, nós vamos ter que intensificar um pouquinho as campanhas de novo, voltar a lembrar as pessoas que a doença não acabou. Tá? Quanto à cirurgia eletiva, o Estado não nos passou ainda como vai ser no Estado. No município, a gente fez um protocolo, o Hospital Padre Márcio, com a Secretaria de Saúde, entregamos ao Estado, o Estado avaliou e nos deu um retorno que foi liberado a partir de outubro. Nós vamos fazer em outubro 30% das cirurgias, 30% do que fazia, em novembro 70%, em dezembro 100%. Então, a gente vai começar agora com uma cirurgia por dia, a partir de outubro, cirurgias gerais, que são as hérnias, as colecistite, as cirurgias que o Padre Márcio já realizava. Tá? Quanto às questões mais complexas de Vitória, a gente ainda não tem ainda sinalização. O Estado está montando os protocolos, mas a gente não teve ainda aquela quantidade nem onde vai ser, sabe? Ainda não está explicado para os municípios, ainda não, mas está voltando também em outubro. Todas as cirurgias. Então, vai voltar o que primeiro? A gente vai voltar primeiro as urgências, né? Aquele caso que agudizou, ele vai ser prioritário. A gente está com o médico auditor, que a gente tem o Dr. Paulo, ele está trilhando as nossas necessidades, e aquilo que a gente um paciente que era uma colecistite normal e que ele teve crise, que ele agudizou, ele vai ser priorizado nesse momento. Estamos repetindo os exames, fazendo teste rápido de Covid antes da cirurgia, está protocolado também isso aí, é um protocolo a ser seguido, e a gente consegue, acho que já conseguir caminhar bem com isso aí. É uma necessidade urgente. As pessoas estão desde fevereiro sem fazer cirurgias. Sem muita coisa, né? Parou muita coisa. A gente viu que a gente reduziu ali, ó, drasticamente, procedimentos ginecológicos, procedimentos de odontologia, que não foi possível realizar. A gente se focou muito no Covid, que era o problema do momento, e a gente agora está voltando a colher preventivo, voltando a atender puericultura, voltando a atender clínica médica. A odontologia ainda está bem suspensa, porque os protocolos não permitem ainda que se use aerosol, porque o vírus fica muito tempo circulando no ar e o risco é muito grande para o paciente mesmo, né, para a equipe, para o paciente também. E a gente está voltando à normalidade nesse sentido, contudo com muito protocolo e muito cuidado. Mas as unidades de saúde estão trabalhando, tá, gente? De segunda a sexta, com todos os atendimentos já disponíveis, em menor quantidade. Nada mais é grupo, tudo agora individualizado, o tempo de espera é menor, mas vai ser assim, a gente vai atender pessoas a cada meia hora e não mais a cada 15 minutos. Por quê? Porque a gente tem que higienizar a sala, tem que abrir a sala, tem que deixar a sala arejar para entrar outro paciente. Então, a gente montou alguns protocolos já no município, a gente está trabalhando com as equipes dessa maneira, e estamos retomando a normalidade, no momento que a gente tem uma nova normalidade, né? Não é que a gente conhecia antes, tá? Eu queria aproveitar o momento só para agradecer a minha equipe, porque a Secretaria de Saúde ela não parou em nenhum momento. A equipe minha trabalhou todos os dias nessa pandemia, não arregou em nenhum momento, motorista, servente, médico, enfermeiro, a equipe toda trabalhou muito intensamente, trabalhou assim, sem medir esforços para a população. Ninguém da minha equipe falou que não ia trabalhar na pandemia. Naquele auge da doença, todo mundo com medo de trabalhar, todo mundo se escondeu em casa, né? A minha equipe foi para a rua, trabalhou e trabalhou todo dia. Tá? E eu queria agradecer, é uma coisa que, assim, que eu tenho muito carinho por todos eles. Tá? Muito obrigada a vocês também. A secretária Marisa pelo esclarecimento e agradecer também pelo trabalho que tem feito pelo nosso município, juntamente com a equipe. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores, secretária Maria, do distinto público, e declaro encerrada a sessão às 19h44. Boa noite.